Primeiro dizer que a literatura digital, ela é uma literatura que é muito nova, enfim, que ela ainda está em formação, né? Está emergindo, vamos dizer assim. Então, definir algo que está ainda em processo de constituição é complexo, né? Não é tão simples. É preciso a gente recorrer a algumas outras literaturas, a parâmetros já dados pelas outras literaturas e pela própria literatura infantil impressa. Ainda que, para olhar para a literatura infantil digital, é preciso olhar com outra lente. Não dá para olhar com a mesma lente que se olha a literatura impressa, porque é outra experiência. Uma primeira aproximação, é preciso dizer que a literatura digital é aquela literatura feita para ser lida, apreciada, desfrutada num dispositivo digital. Ela é feita pensando nas potencialidades desse dispositivo. Tudo isso conta, né, no processo de construção dessa literatura, de produção da literatura. E ela se caracteriza, sobretudo, pela multimodalidade, que é essa combinação de recursos semióticos diversos, imagem, cor, tipografia, som, interatividade, a multilinearidade, a possibilidade de ser uma literatura que não é linear, que ela pode trazer diferentes caminhos, diferentes estruturas, uma estrutura mais complexa, que requer a escolha do leitor, e, finalmente, a participação do leitor. Uma literatura que a participação do leitor, ela não é trivial, vamos dizer assim, não é só um mero passar de página, ela envolve, inclusive, o corpo, atitudes. Quando se pensa nessa literatura, se pensa numa participação específica do leitor, em que ele vai interferir, de alguma maneira, nessa história ou nesse texto. Então, é preciso pensar a partir dessas características, ainda que compreendendo que é um objeto que está em construção e que, por exemplo, a gente não pode falar de gêneros específicos ainda. Enfim, tem muito debate, inclusive, em torno disso. É importante a gente situar um pouco as discussões da literatura infantil digital hoje. A primeira é essa questão da tensão entre o impresso e o digital, da experiência de leitura, do impresso e do digital na criança. Enfim, isso produz uma série de tensões que torna a produção da literatura infantil digital um mercado não tão simples, não é? Imagina você produzir produtos digitais para as crianças, que a literatura sempre esteve, de alguma forma, relacionada ao mundo da educação, embora ela não se restrinja, mas historicamente ela sempre teve. Produzir conteúdos digitais, literários, para crianças, quando há um debate em torno ainda do acesso, da relação da criança com o digital, é uma tensão. A outra questão diz respeito à própria sustentabilidade da literatura infantil digital, porque ela é um produto caro, é um produto que envolve uma equipe multidisciplinar, envolve, vamos dizer assim, conhecimentos de várias áreas, tem um custo de edição, custo, enfim, de contratação de profissionais, é o programador, o editor de som, o designer gráfico, o autor, enfim, no sentido mais clássico, aquele que pensa a história, ou, enfim, do ponto de vista mais da linguagem verbal, enfim. Tudo isso acrescenta custo, então tem todo um cenário aí que está relacionado a essa sua pergunta de quais aplicativos, porque são muito poucos se a gente compara com o universo impresso, né, são muito poucos. E muitas obras interessantes, por exemplo, deixaram de existir porque não foram atualizadas. Eu posso citar uma obra aqui que logo não vai encontrar no tablet ou no celular porque ela não teve atualização. Mas, assim, pensando, no Brasil a gente tem alguns laboratórios, algumas empresas que produzem conteúdos literários e obras literárias digitais, por exemplo, a StoryMax, a editora Caixote, que tem 2 aplicativos bem premiados, enfim, que é o Quanto Bumbum. Se a gente pensar em criança pequena, o Pequenos Grandes Contos de Verdade, Nautilus para os maiores, Marina está do Contra, que são obras brasileiras. Quando a gente vai para um universo mais amplo, que aí obras em inglês, em espanhol, aí o universo se amplia. Eu posso citar mais obras, mas são obras que não têm tradução para o português, por exemplo. Tem obras que não têm, enfim, que são sem texto verbal,
por exemplo, Spot, que é muito interessante, que é uma experiência, inclusive, de que não é uma narrativa clássica, não tem uma linearidade, inclusive não tem uma história específica, são universos ficcionais e, enfim, é um aplicativo que explora muito os universos ficcionais do ponto de vista da espacialidade. A dificuldade que a gente tem é exatamente porque é uma produção muito dispersa e muito difícil de você, por exemplo, você faz uma busca, ou você conhece esses títulos para fazer a busca nas lojas virtuais, ou dificilmente você vai ter acesso, porque não tem, inclusive, uma categorização muito clara. Em geral, eu sou muito crítica aos algoritmos, mas em relação à literatura infantil digital, eu até fico assim, poxa, mas que algoritmo mal feito. Porque eu, como pesquisadora, que estou sempre buscando literatura infantil digital nas lojas virtuais, não vem nenhuma seleção que me ajude nessas. Né? Quando eu vou na Amazon buscar um texto impresso, né, um livro tradicional, tem o algoritmo da Amazon que imediatamente me dá coisas próximas do que eu tenho selecionado. Você busca um autor, ele vai trazer outras obras desse autor, ou outras obras do mesmo gênero, enfim. Nas lojas virtuais, em relação à literatura infantil digital, a gente não vê isso. Isso mostra que tem uma produção muito dispersa, inclusive que não tem categorias, por exemplo, se você faz uma busca literatura infantil digital, você não vai achar, vai sair uma lista de literatura infantil digital. Essa categoria nem está catalogada lá. Você pode botar jogo, livro infantil, até porque a literatura infantil digital ela é um objeto híbrido, né? Ela é meio livro, meio filme, meio jogo. Então, tem aplicativos que a gente caracteriza como literatura infantil digital, mas que estão nessas lojas virtuais como jogo, por exemplo. Que estão lá como uma experiência mais de jogo, embora tenha um universo ficcional interessante, tenha uma experiência estética aí que a gente aproxima da literatura e que se beneficia, como diz Lucas Prieto, que é um pesquisador. Ele diz assim, os jogos, a ficção digital, independente do formato dela, ela se beneficia de um olhar literário. E é preciso que os professores, os pais se aproximem desse universo até para pensar em qualidade, né, da relação com esses produtos digitais.